Você acreditaria se eu dissesse que uma dança de 17 segundos foi suficiente para abalar o império de um dos homens mais ricos do país? Que um simples gesto, silencioso, invisível, ignorado por todos, conseguiu fazer o que anos de terapia e milhões em especialistas não fizeram? Pois foi exatamente isso que aconteceu. Ninguém no restaurante esperava por aquilo. Era uma daquelas noites em que tudo parecia sair conforme o script. Garçons apressados, pratos caros com nomes difíceis e clientes que falavam mais com os olhos do que com palavras. Mas, de repente, o tempo parou. No canto mais iluminado do salão, um menino franzino com as pernas presas por estruturas metálicas levantou a mão. Um gesto pequeno, mas que carregava o peso de uma história emocionante que ninguém ali conhecia. Camila Nascimento estava distraída equilibrando 2 taças quando sentiu um leve toque no braço. Ao virar, encontrou os olhos castanhos, grandes, profundos e curiosos, de Lucas Andrade, de apenas 8 anos. "Você dança comigo?" Ele perguntou com a voz fina e corajosa de quem nunca tinha feito isso antes. A emoção encheu o peito dela, mas o ambiente inteiro congelou. Era como se uma pergunta invisível ecoasse por todas as mesas. "Ele pode fazer isso?" A tensão no ar era densa. A garçonete negra e o menino com deficiência motora estavam no centro de um suspense inesperado. Um silêncio cativante caiu, como um cobertor sobre o salão. Os clientes engomados em seus ternos de alfaiataria pararam de mastigar. Os talheres ficaram suspensos, os olhares pesados, e o piano, que tocava uma melodia suave, parecia se curvar diante da cena. O gerente, "Senhor Álvaro", com sua postura rígida de quem controlava cada detalhe do restaurante, surgiu como um trovão. "Senhora, controle-se. Isso aqui não é pista de dança." Foi como um soco seco no ar, mas Camila, mesmo sendo recém-contratada, não se encolheu. Ela olhou para Lucas e hesitou. Havia algo naquele olhar, algo mais forte do que medo, mais poderoso que a própria autoridade. Por alguns segundos ela lembrou de sua infância, das vezes em que também foi ignorada, diminuída, silenciada. Lembrou da escola pública, em que ninguém a escolhia para dançar. Da fila do SUS onde dançava com a avó para espantar o cansaço. Talvez, ela pensou, seja essa a minha vez de escolher alguém para dançar. O coração bateu como um tambor acelerado. Ela tirou o avental devagar, com a dignidade de quem sabe que um gesto pode mudar tudo. Lucas sorriu. Aquele sorriso tímido, que só crianças muito especiais sabem dar, fez Camila se abaixar e pegar sua mão. E naquele momento, diante de todos, os olhares desconfiados e dos sorrisos tortos, um milagre aconteceu. O menino deu um passo, pequeno, incerto, incrível, mas um passo, e o chão do restaurante, que até então parecia de mármore frio, se transformou em palco de uma história emocionante. Henrique Andrade, o pai de Lucas e bilionário do mercado financeiro, assistia a tudo da mesa central. Um homem acostumado a controlar ações, mercados e pessoas, mas incapaz de controlar as lágrimas que teimavam em vir. Era a primeira vez que via o filho dar um passo sozinho desde o acidente. E foi também a primeira vez que percebeu que, talvez, só talvez, estivesse prestes a perder o controle de tudo que achava que sabia. O restaurante inteiro, agora em completo silêncio, virou cenário de uma história cativante, cheia de suspense e emoção. Camila não disse nada. Apenas dançou no ritmo dele. E enquanto aquele passo hesitante ecoava como um trovão suave no salão, Henrique Andrade entendeu que não era ele quem comandava aquela noite. Mas o que ele ainda não sabia é que aquele passo era só o começo de uma transformação muito maior. O salão inteiro prendeu a respiração. Alguns pareciam esperar que ela recuasse. Outros, que aceitasse a repreensão e voltasse a servir como se nada tivesse acontecido. Mas Camila ficou parada, não por orgulho, mas porque algo dentro dela gritava:
E se for a única chance dele dançar com alguém? Pensou. Aquele menino havia estendido a mão como quem pedia socorro, não só companhia. O gerente Álvaro continuava parado, com a expressão de quem achava que controlava tudo, mas incapaz de enxergar o que realmente importava. Camila virou-se para Lucas, agachou-se e murmurou: "A gente pode dançar sim. Só me espera um segundo." Tirou o avental como quem tira uma armadura, ou uma algema, e o dobrou com cuidado, colocando sobre uma bandeja. Um gesto pequeno, mas que desafiava o mundo inteiro. E ali, diante de tantos olhares carregados de julgamento, ela estendeu a mão de volta. Lucas não hesitou. Segurou com a força de quem encontra abrigo em meio à tempestade. Deu um passo, quase tropeçando, mas logo depois outro. Cada centímetro do movimento parecia uma vitória. Era uma história emocionante se escrevendo em tempo real. Uma daquelas que ninguém esquece. A música do piano continuava, como se tivesse entendido o que estava acontecendo. Camila não puxava Lucas. Ela apenas se movia com ele, ajustando seu próprio ritmo ao dele. Era incrível ver como ela não o guiava. Apenas o seguia. E naquele gesto, havia uma força silenciosa, daquelas que não gritam, mas transformam tudo ao redor. Ela vai ser demitida com certeza. Cochichou uma mulher da mesa 6, com um sorriso cínico e uma taça de espumante na mão. Mas Camila não ouvia. Ou talvez ouvisse, mas não ligava. Porque havia algo ali. Um brilho no olhar de Lucas, uma chama acesa, que era maior do que qualquer ameaça de demissão. Era o tipo de momento que vale a pena arriscar. Henrique assistia paralisado. E por um segundo, não era mais o bilionário. Era apenas um pai, quebrado, tentando entender o que se passava. Aquela garçonete que ele não teria notado em outra situação estava mostrando algo que nenhum terapeuta, nenhum especialista, nenhum colégio caro tinha conseguido. Seu filho estava liderando. Não é sobre perfeição. Ele ouviu uma voz em sua memória. Era Elisa, sua falecida esposa, sorrindo enquanto dançava com Lucas no meio da sala de estar. É sobre conexão. E aquilo ecoou como um trovão suave no fundo do peito. Henrique olhou para Camila e naquele momento soube. Aquela dança tinha quebrado algo dentro dele. Algo que precisava ser quebrado fazia tempo. Camila finalizou. Os 3 passos com Lucas e, com a mesma delicadeza com que começou, o conduziu de volta à mesa. Ajoelhou-se à frente dele e disse com firmeza: "Obrigada por me convidar. Foi uma honra." A frase era simples, mas carregava mais emoção do que todo o salão reunido. E enquanto se levantava para ir embora, uma pergunta pairava no ar. Como brisa antes da tempestade. Será que aquela dança ainda não tinha acabado? Camila já se virava para sair, pronta para enfrentar as consequências, quando ouviu um "Espere", vindo de trás. Ela parou. A voz era grave, firme, mas não soava como uma ordem. Era quase um pedido. Henrique Andrade estava de pé, com o paletó impecavelmente alinhado, mas os olhos estavam em desalinho. O restaurante inteiro virou em sua direção, como se o próximo capítulo daquela história emocionante fosse começar ali. Ela se virou, devagar, com a calma de quem não tinha mais nada a perder. Henrique se aproximou alguns passos e perguntou: "Qual o seu nome completo?" Aquilo caiu como uma surpresa na mente de todos ali. Ninguém esperava que ele sequer soubesse falar. Com garçons. "Camila Nascimento, senhor." Respondeu com a mesma firmeza com que segurou a mão de Lucas minutos antes. A tensão ainda pairava no ar. Henrique assentiu devagar, como quem grava algo que não quer esquecer. Então, tirou um cartão de visita do bolso interno do paletó, aqueles cartões elegantes que só gente importante carrega, e estendeu na direção dela. "Meu escritório. Amanhã, 10 horas." Simples assim. Aquelas palavras soaram como um convite secreto para algo maior. Mas ninguém, nem mesmo Camila, sabia o que exatamente. Camila pegou o cartão com as pontas dos dedos. Tentou manter
O rosto neutro, mas sua mão tremia um pouco. Ela olhou para ele, depois para Lucas, e apenas balançou a cabeça em sinal de que compareceria. O restaurante, que ainda parecia engasgado pelo que acabara de ver, prendeu a respiração novamente. Era como se a história cativante estivesse mudando de tom, saindo do salão e indo para os bastidores. Henrique voltou à sua mesa em silêncio, mas antes de sentar, ouviu uma pergunta que não esperava. Pai, por que você fez isso? Lucas falava baixo, mas sua voz atravessava qualquer ruído. Era uma pergunta simples de criança, mas tinha peso. Era mais do que curiosidade. Era cobrança. E Henrique, por um momento, não soube o que responder. Ele olhou para o filho como se o visse pela primeira vez. Não como um herdeiro. Não, como uma responsabilidade médica. Mas como alguém real que sentia, desejava, buscava. E o silêncio entre eles disse mais do que qualquer explicação. Porque às vezes, na vida real, a gente não tem as respostas na hora. E tudo bem. O que importa mesmo é o que você faz depois do silêncio. Camila saiu do restaurante sem dizer mais nada. Só que dessa vez não foi como garçonete. Foi como alguém que tinha acabado de virar uma página importante da própria vida. Na bolsa, o cartão de um homem que podia mudar tudo. Mas nas mãos a lembrança de uma dança que talvez tivesse mudado ainda mais. Do lado de fora, a noite parecia mais quente. Ou talvez fosse só a adrenalina ainda correndo nas veias. E enquanto ela caminhava pelas ruas do centro, já quase vazias, uma pergunta se formava em sua mente. O que ele quer comigo? Mas mal sabia ela que o mistério estava só começando, e que, ao aceitar aquele convite, estava abrindo a porta para uma história incrível, repleta de emoção, surpresas e decisões que ninguém, absolutamente ninguém, poderia prever. O elevador subia devagar, como se sentisse o peso do que estava prestes a acontecer. Camila apertava a bolsa surrada contra o peito, tentando controlar o coração que parecia querer sair pela boca. Na tela do painel, o número 18 brilhava como um aviso. Você não pertence a este andar. Mas ali estava ela, com sua saia azul marinho de liquidação e a blusa branca passada à mão na noite anterior. Disfarçava a ansiedade com a postura ereta de quem sabe. A história emocionante ainda estava longe do fim. A recepcionista nem disfarçou o olhar de cima a baixo. Nome? Perguntou sem sorrir, sem levantar os olhos. Camila Nascimento. Vim ver o Sr. Henrique Andrade. O ar gelado do ambiente parecia mais frio quando combinado com o julgamento mudo nos rostos. Era como se ela carregasse um crachá invisível. Não pertence. Mas Camila apenas sorriu. Um sorriso educado, estratégico. Desses que a gente aprende a usar desde cedo quando precisa sobreviver, num mundo que parece feito só para os outros. Márcia, a assistente executiva, apareceu com a elegância de quem desfila em tribunal. Ele está em reunião. Vou te acompanhar até a sala de espera. O caminho pelos corredores espelhados era quase surreal. Pessoas de ternos alinhados, telefones caros, computadores duplos. E no meio de tudo isso, Camila, com a mesma roupa do dia anterior, mas com algo que ninguém ali parecia ter. Coragem. A verdadeira. Aquela que não dá para comprar com o bônus do trimestre. Márcia não se segurou por muito tempo. Ele mandou te demitir, né? Acontece? A frase veio seca, como uma lâmina. Gente como você perde o emprego fácil. Gente que não sabe seu lugar. Camila respirou fundo, mas dessa vez, diferente da noite anterior, não reagiu com silêncio. Olhou nos olhos da mulher e respondeu com uma pergunta. E onde exatamente seria esse lugar? O choque foi instantâneo. A assistente apenas ajeitou os óculos e desviou o olhar, como quem tinha acabado de ser desarmada. Quando o telefone tocou e a mensagem veio, ele vai te receber agora. Camila se levantou. Andou com passos firmes até a porta de madeira, dupla. O coração batendo forte, sim, mas os pés estavam certos de onde pisavam. Ali,
No andar mais alto de uma das maiores empresas do país, ela não era só a garçonete da noite anterior. Ela era Camila Nascimento. E aquele escritório era só mais um cenário. O palco já era dela. O ambiente era silencioso, luxuoso, com janelas que emolduravam a cidade como uma maquete. Henrique estava de costas, olhando pela vidraça como se fosse dono da paisagem. Quando se virou, seu rosto estava sério, controlado, como um ator treinado em esconder o que sente. Senhora Nascimento, obrigado por vir. Um convite formal, teco, mas carregado de intenções não ditas. Ela apenas assentiu, sentando-se na cadeira indicada com a compostura de quem sabe que o jogo mudou. Por alguns segundos, o silêncio reinou entre eles, mas era um silêncio diferente, cheio de suspense como uma história cativante prestes a mudar de tom. Henrique finalmente perguntou: "Você tem formação?" E pela primeira vez desde que entrou ali, Camila viu uma brecha. Bacharel em desenvolvimento infantil, mestrado incompleto em educação especial. A resposta veio firme, sem orgulho, mas com dignidade. E naquele momento, algo mudou no olhar dele. Henrique abriu uma pasta sobre a mesa. "Eu pesquisei sobre você. Dentro, fotos, artigos, recortes. Passo Forte, um projeto de dança com sua irmã Larissa." O mistério começava a se desfazer, mas em seu lugar surgia algo maior: reconhecimento. E ainda assim, nada era dito sobre a dança, sobre Lucas, sobre o motivo real daquele encontro. A pergunta que pairava no ar: "Por que eu estou aqui, de verdade?" ainda não tinha sido respondida. Mas tudo indicava que o que viria não seria nada convencional. Henrique ficou ali, parado, encarando o panfleto como se fosse um enigma. Camila já estava de pé, mas o ambiente parecia congelado. "Você está recusando uma proposta que resolveria todos os seus problemas financeiros?" Ele questionou, como quem não acredita que alguém ousaria dizer não a ele. Mas Camila não hesitou. "Não estou recusando o dinheiro, Sr. Andrade. Estou escolhendo não ser tratada como moeda de solução emocional." E ali, entre a vista panorâmica da cidade e o silêncio do empresário, algo se partiu, ou começou, a se consertar. Henrique cruzou os braços, claramente incomodado. "Você é orgulhosa." Camila sorriu, mas foi um sorriso triste. "Não, eu sou inteira, e é isso que incomoda." Aquilo não era só uma conversa entre patrão e potencial contratada. Era o choque entre dois mundos. Um, feito de cifras, planilhas e controle. O outro, feito de suor, comunidade e histórias emocionantes escondidas atrás de aventais e olhares firmes. Ela se aproximou da mesa com calma e apontou para o panfleto. "Lucas não precisa de mais especialistas. Ele precisa de espaço, de autonomia, de alguém que ande no tempo dele." Henrique não respondeu. Parecia processar cada palavra como se estivesse ouvindo um idioma novo. Um idioma onde poder e controle não valiam tanto quanto empatia e presença real. "Você não conhece meu filho," ele disse, como uma última tentativa de argumentar. Camila assentiu. "Não, mas conheço muitas crianças como ele. E sabe, o que elas têm em comum? Alguém tentando decidir o que elas são capazes de fazer sem nunca perguntar o que elas querem." A frase entrou como um raio no ego de Henrique. Era mais que uma recusa. Era uma lição que ele nunca esperou levar, de alguém como ela. Ela tirou um cartão modesto da bolsa, simples com o nome Passo Forte impresso em azul. Colocou ao lado da pasta de documentos sem cerimônia. "Se quiser ver do que seu filho é capaz, o endereço tá aí. Eu não garanto milagres, mas garanto que lá ele vai ser ouvido." A maneira como ela falava era diferente. Não era arrogância, era segurança. Daquelas que só quem já foi desacreditada 1000 vezes consegue desenvolver. Na saída, passou novamente por Márcia, a assistente. A mulher a olhou com surpresa, como quem esperava que Camila saísse chorando. Mas não foi o que aconteceu. Camila saiu com o mesmo passo com que entrou. Firme, sereno
e com a cabeça erguida, porque naquele momento ela não era mais só a mulher que dançou com o filho de um bilionário. Ela era a mulher que disse não ao poder e ainda assim manteve a porta aberta, não para um emprego, mas para a transformação. Henrique continuou parado na sala, encarando a moldura do panfleto. Sentia o gosto amargo da rejeição, mas também o incômodo sutil de uma verdade difícil de engolir. À sua frente, não estava alguém querendo se vender. Estava alguém oferecendo algo que o dinheiro dele nunca conseguiu comprar. A chance de ver o próprio filho liderar pela primeira vez, e naquele exato instante, sem que ninguém percebesse, algo já começava a mudar. Lá fora, a cidade seguia seu ritmo apressado. Mas na cabeça de Henrique, o mundo parecia mais lento, mais humano. E a pergunta que ele achava ter feito para Camila, agora, se virava contra ele mesmo. Será que estou pronto para seguir em vez de comandar? Camila estava terminando de organizar alguns colchonetes no galpão do Passo Forte, quando Larissa entrou, esbaforida, com os olhos arregalados. Tem um carro preto parado ali fora, com vidro fumê e tudo. O tom era mais que alarmado. Era puro espanto. Camila largou o que fazia e foi até a janela. E lá estava, um carro importado de luxo, daqueles que não combinam com rua de bairro, parado em frente ao velho galpão. Dentro, o suspense. A porta do carro se abriu devagar. E o primeiro a sair foi Lucas, com os mesmos aparelhos nas pernas e um olhar curioso que parecia procurar por alguém. Ele olhou em volta como quem reconhece um território novo, mas cheio de esperança. Camila engoliu seco. O convite, até então apenas simbólico, tinha sido aceito. Mas o que ela não esperava era que Henrique também descesse. Ele veio. Mesmo, murmurou Larissa, ajeitando o hijab e se escondendo atrás da cortina, como se estivesse vendo uma celebridade internacional. Henrique Andrade, de suéter azul e calça de linho, ainda parecia um estranho naquele ambiente. Elegante demais, deslocado demais, desconfortável demais. Mas ali estava, em carne, osso e ego diluído. O homem que controlava cifras agora estava ali diante de colchonetes puídos e paredes descascadas. Do lado de dentro, o coração de Camila batia forte, mas não de medo. Era emoção, surpresa, um certo orgulho. Porque ver aquele homem poderoso descer do carro para entrar num espaço que ele nunca olharia duas vezes, era o começo de algo. E havia algo de cativante em testemunhar isso. A transformação não fazia alarde. Ela só acontecia assim, silenciosamente, entre passos e pausas. Lá fora, Henrique hesitava. Manteve as mãos no volante por alguns segundos, como quem segura o próprio mundo antes de deixá-lo cair. Então respirou fundo e saiu. Lucas caminhava devagar à sua frente. O pai seguia atrás, não como líder, mas como apoio. Camila, do alto da pequena rampa do galpão, observava tudo com olhos atentos. Aquela era a primeira vez que via Henrique. Seguir. Isso vai dar confusão, cochichou Larissa, mas sem conseguir disfarçar o brilho nos olhos. Camila apenas respondeu com um sussurro. Não subestime o poder de um filho determinado. Era uma história emocionante ganhando forma ali, bem diante dos olhos delas, e tudo começava com um menino que se recusava a ser limitado, e um pai que, mesmo sem saber, começava a aceitar que não sabia tudo. Lucas entrou no galpão olhando tudo ao redor como se estivesse explorando outro planeta. Crianças com muletas, cadeiras de rodas, órteses, andavam livremente pelo espaço, algumas dançando, outras brincando, todas se movendo de forma única. Henrique parou na porta sem saber se entrava ou não, mas quando olhou para o filho, entendeu que ele já tinha ido na frente. E ele só precisava acompanhar. Camila foi até eles, com um sorriso sereno e olhar firme, disse: "Sejam bem-vindos." Lucas respondeu com um tímido "Oi", mas seus olhos brilhavam. Henrique apenas assentiu sem palavras. Era muita coisa para processar. Era como se o homem estivesse descobrindo um idioma que nunca precisou aprender.
Mas agora era hora de escutar. E antes que pudesse perguntar qualquer coisa, Henrique ouviu uma frase dita por uma das crianças ali dentro, gritando alegre: "Aqui cada um dança do seu jeito." E naquele grito inocente escondia-se uma promessa de que o que viria a seguir não seria fácil, mas seria real. E às vezes isso é tudo o que a gente precisa. Henrique entrou devagar, não por timidez, mas porque aquele espaço tinha algo que ele não sabia nomear. As paredes, embora simples, eram vivas. Havia cartazes desenhados à mão com frases como "Seu corpo, sua dança", e "Cada passo é uma vitória." As crianças não pareciam se incomodar com sua presença, mas ele se incomodava com a própria, como se estivesse invadindo um lugar onde o ego precisava tirar os sapatos na entrada. Lucas logo se soltou. Foi direto para um grupo onde uma menina com cadeira de rodas girava em círculos coordenados, com um garoto de prótese na perna. A cena era caótica, mas mágica. Camila se aproximou. "Ele pode ir com eles se quiser." Henrique hesitou. "Tem certeza? Isso é seguro?" Camila sorriu de leve. "É mais seguro do que crescer sem poder fazer escolhas." Aquela resposta ficou reverberando dentro dele. Do outro lado da sala, Larissa apareceu com uma cadeira para Henrique. "O primeiro dia é sempre o mais difícil." Ele sentou-se ainda rígido. "Para eles?" perguntou. "Não." Ela respondeu com um sorriso leve. "Para os pais." Aquela frase o desarmou. Ele olhou para Lucas e viu algo que há muito tempo não via: entusiasmo. Sem obrigação. Vontade genuína. Era uma história emocionante acontecendo sem que ninguém estivesse no comando. Henrique tentava encontrar sentido naquilo tudo, mas sua mente de executivo queria estrutura, plano, protocolo. "Isso aqui não parece terapia", resmungou. Larissa olhou com gentileza. "Porque não é liberdade." Ele se calou. Era difícil aceitar que algo tão desorganizado aos seus olhos pudesse funcionar. Mas estava funcionando. Lucas sorria. E isso ele não via há muito tempo. Foi então que a porta lateral do galpão se abriu. Uma senhora idosa entrou, apoiada numa bengala ornamentada, com cabelos grisalhos trançados e um olhar que misturava doçura e autoridade. "Doutora Eliana Meireles", sussurrou Larissa. Henrique virou o rosto imediatamente. "A senhora que mandou aquela proposta de pesquisa, que eu recusei." Ela assentiu, com elegância. 3 vezes para ser exata. Henrique ficou sem resposta. "Eu supervisionei a construção metodológica deste projeto. Estamos estudando os efeitos da dança adaptativa na neuroplasticidade infantil." Camila aproximou-se novamente. "O passo forte é mais do que parece." E ali estava a verdade por trás da cortina. Não era só uma aula de dança comunitária. Era ciência. Era impacto. Era uma revolução silenciosa. E ele nem sabia. Henrique olhou para Camila, como se começasse a montar um quebra-cabeça do qual ele nem sabia fazer parte. Você era a coautora das propostas que recusamos?" Ela assentiu. "Sim. Eu tive que trancar o mestrado para sustentar a casa, mas isso nunca me impediu de continuar pesquisando. Só me deu mais motivo." A emoção nas palavras dela não era de raiva, era de persistência. Era a força de quem seguiu dançando mesmo quando a música parou. Henrique se levantou, andou até a moldura de madeira onde estava afixado um mural de conquistas das crianças do projeto. Fotos, datas, pequenos bilhetes, mas ao lado, uma moldura vazia. "O que é isso?" perguntou. "Nosso futuro", Camila respondeu. "É o espaço reservado para o centro de reabilitação completo que ainda não conseguimos construir." Ele ficou em silêncio, mas pela primeira vez, parecia verdadeiramente tocado. Henrique encarava a moldura vazia como se fosse um espelho. Não mostrava seu reflexo, mas tudo aquilo que ele havia ignorado. "Você orquestrou tudo isso, não foi?" murmurou, ainda em dúvida se admirava ou se sentia enganado.
Camila cruzou os braços. Orquestrar? Não. Eu observei. E quando a oportunidade apareceu, eu segui o ritmo. A frase veio com calma, mas caiu como uma pedra no lago. Calmo que Henrique fingia controlar. Ele deu um passo para trás tentando entender onde havia perdido o fio. A dança, o convite, o dia da imprensa, tudo isso foi planejado? Camila o olhou de forma direta, sem medo. Foi uma chance que apareceu, e eu aproveitei. Havia emoção, sim, mas também frieza estratégica. Uma mulher comum, com uma história incrível, que fez o que ninguém esperava. Dançou com o poder sem se curvar a ele. Henrique se aproximou de novo da mesa onde estavam os papéis do projeto. Você usou meu filho como isca para atrair a atenção da mídia? A pergunta veio carregada, como se ele estivesse se preparando para reagir com fúria. Mas Camila não recuou nem por um segundo. Não. Eu segui o convite dele. Você não. Percebeu. Mas Lucas deu o primeiro passo. Literalmente. Eu só não atrapalhei. Do outro lado do galpão, flashes de câmeras disparavam. Os repórteres convidados pela equipe de doutora Eliana começavam a registrar tudo. Henrique se sentiu encurralado. Não gostava de ser colocado diante das câmeras sem controle da narrativa. Mas ao olhar para Lucas, que agora tentava equilibrar-se com apenas um dos aparelhos, entendeu que aquela história cativante não precisava de roteiro. Precisava de verdade. Camila o conduziu até uma sala reservada no fundo do galpão. As paredes estavam cheias de fotos. Crianças com aparelhos, crianças sorrindo, crianças dançando. Ao lado de cada imagem, dados de progresso, frases de incentivo escritas à mão. Essas são nossas estatísticas, disse Camila. Não estão em gráficos de PowerPoint, mas mudam vidas todos os dias. Henrique olhava tudo em silêncio. Aquilo não era marketing. Era realidade crua. Incrível, mas invisível. Tom se virou e encarou Camila. Pela primeira vez havia algo nos olhos dele que parecia sincero, vulnerável. E essa moldura vazia, repetiu, é o centro que podemos construir, que deve ser construído, onde 500 crianças por ano poderiam passar por aqui em vez de 50. Henrique passou a mão no rosto. Era muita informação, muita emoção, e o peso de ter dito não a tudo isso 3 vezes ainda pairava. No salão principal, a música cessou, e um burburinho começou a crescer. Larissa apareceu na porta da sala. É o Lucas. Camila e Henrique correram de volta. Lá estava o menino, no centro do espaço, com o olhar firme e concentrado. Ele havia retirado um dos aparelhos e lentamente, com as mãos abertas para o ar, deu um passo. Sem apoio, sem assistência. Um passo torto, pequeno, mas completamente dele. Henrique se aproximou por reflexo, pronto para segurar. Mas Camila colocou a mão no ombro dele. Espere. E como se o mundo parasse por um segundo, todos observaram o menino que semanas atrás mal conseguia ficar de pé sozinho, dar um passo inteiro por conta própria. Os olhos de Henrique se encheram, mas não era só emoção, era espanto. Era a primeira vez que ele via o filho fora das rédeas, e inteiro. Henrique estava com os punhos cerrados, não por raiva, mas por puro medo de interromper. Lucas dava mais um passo, vacilante, o rosto vermelho de esforço. O chão parecia instável. O silêncio do galpão era absoluto. Era como assistir a uma corda bamba sem rede de segurança. E então, ele firmou o pé. Um passo completo, sem apoio. E por mais que fosse pequeno, aquele instante explodiu em algo gigantesco. Um momento impossível. E completamente real. As palmas começaram tímidas. Primeiro as crianças, depois os adultos. Logo, o espaço se encheu de aplausos, gritos e lágrimas. Henrique não sabia se sorria ou chorava. Ficou parado como se tivesse levado um choque. Aquilo era mais que incrível. Era uma história emocionante se desenrolando diante das câmeras e das pessoas. Mas, mais do que tudo, era o fim de uma prisão invisível.
a que ele mesmo tinha construído ao redor do filho. Camila se aproximou e disse, quase num sussurro, é por isso que criamos o Passo Forte. Não é sobre passos perfeitos. É sobre os primeiros passos, por conta própria. A frase bateu em Henrique como uma verdade que ele vinha evitando. Ele olhou para Lucas, não como uma criança frágil, mas como um pequeno gigante. Pela primeira vez, entendeu o que significava seguir. Porque ali, no centro do salão, quem liderava era o menino. Os flashes dos repórteres continuavam. Microfones começaram a se estender. Um deles se aproximou de Henrique. Senhor Andrade, algum comentário sobre a recuperação do seu filho? Ele respirou fundo, olhou ao redor e finalmente falou. Sabe o que é mais difícil para alguém na minha posição? O salão silenciou. É admitir que está errado. E naquele instante, pela primeira vez na vida pública, Henrique Andrade desceu do pedestal. Minha fundação rejeitou esse projeto 3 vezes, ele disse. E hoje, com humildade, anunciamos o financiamento completo do Passo Forte por 5 anos, com um centro novo, moderno e com uma condição... Todos se entreolharam, atentos. A senhora Camila Nascimento terá total autonomia sobre o programa, sem interferência, sem filtros. Camila engoliu seco. Os olhos dela brilhavam. Mas a postura permanecia firme. A reação foi imediata. Aplausos, gritos. Uma criança começou a chorar. Outra correu para abraçar Lucas. Henrique recuou alguns passos, deixando que o centro da cena fosse de quem merecia. E pela primeira vez, se sentiu leve. Não por ter feito algo nobre, mas por ter feito o certo. Pela primeira vez em muito tempo, ele não era o protagonista da própria história. E isso era libertador. Lucas continuava no centro, como se nem percebesse o impacto que causava. Estava focado, com os olhos fixos nos próprios pés, como quem diz o ainda não acabou. Era um espetáculo cativante, de emoção pura, sem ensaio nem direção. Camila se aproximou dele, mas não para ajudar, apenas para olhar. E naquele olhar havia tudo: respeito, orgulho e uma promessa silenciosa de que aquele era só o começo. Enquanto o galpão voltava ao seu ritmo natural, Henrique caminhou até a moldura vazia na parede. Colocou a mão sobre ela. Vai deixar essa moldura esperando muito tempo? Perguntou. Camila sorriu. Não depende só de mim. Agora o senhor também dança com a gente. E o que Henrique ainda não sabia é que, dali em diante, sua coreografia mudaria para sempre. 3 meses depois, os tratores começaram a limpar o terreno. O novo centro de reabilitação Passo Forte começava a nascer. Não era o mais luxuoso que a Fundação Andrade já financiara, mas, de longe, era o mais simbólico. Cada parede, cada espaço, cada detalhe estava sendo pensado não apenas por arquitetos, mas pelas próprias crianças, suas famílias e os educadores que as conheciam de verdade. Era um projeto coletivo. Incrível. Uma história emocionante tomando forma concreta diante dos olhos da cidade. Camila, agora oficialmente diretora do programa, supervisionava tudo de perto. Suas roupas continuavam simples, mas sua autoridade era inquestionável. Quando surgiam dúvidas sobre o layout da sala de dança, ela perguntava às crianças. Quando o engenheiro propôs rampas estreitas, ela levou uma aluna cadeirante até lá. E a resposta veio sem precisar de palavras. Aqui, cada espaço precisa ouvir antes de ser construído, dizia ela. Era uma filosofia de cuidado. Digitais, respeito. Lucas aparecia quase toda semana com um caderno novo de ideias. Às vezes levava outros colegas do projeto anterior. Às vezes, ia só para observar. Mas sempre deixava algo, um desenho, uma sugestão, um sorriso. E Henrique, para surpresa de todos, inclusive dele mesmo, também aparecia. Chegava quieto, deixava o carro longe e entrava como quem não quer ser notado. Às vezes ficava só observando. Outras fazia perguntas. Raras vezes opinava. Quase sempre aprendia.
Não achei que você viria nas reuniões do conselho, comentou Camila numa tarde, enquanto revisavam as plantas. Henrique riu, meio envergonhado. Também não achei que teria que estudar neuroplasticidade aos 50 anos. À sua frente, um artigo científico cheio de marcações com post-its coloridos. Era cômico. E, ao mesmo tempo, era emocionante. Ver um homem poderoso se despir do próprio orgulho para reaprender. Para seguir. Era o tipo de cena que a vida real raramente oferece. Mas que, quando oferece, a gente guarda para sempre. Léo pediu para tirar o segundo aparelho semana passada, comentou Henrique, ainda com a voz baixa de quem não quer parecer emocionado. Eu sei, ele me contou. A fisioterapeuta disse que era impossível. Ela disse que levaria mais 2 anos. Camila sorriu com os olhos. Mas você a demitiu. Ele assentiu. Porque você disse que ela estava errada. Um silêncio breve os envolveu. E ela estava, completou ele, quase como quem ainda não acredita. Camila apontou para uma das fotos de Lucas na parede, ele se equilibrando apenas com uma bengala leve. Ele está progredindo mais rápido do que qualquer previsão médica tradicional. Henrique passou a mão na testa. E pensar que eu quase impedi isso. A frase não saiu com culpa, mas com consciência. Era a fala de quem finalmente entendia o tamanho da transformação. E, no fundo, o preço de quase não ter permitido que ela acontecesse. Por que nunca aceitou meu pedido de desculpas? Perguntou ele de repente. Camila o olhou com serenidade. Por que você nunca pediu desculpas, Henrique? Você redirecionou recursos, mudou políticas, financiou o projeto. Mas isso é compensação, não é arrependimento. O bilionário assentiu devagar. Pela primeira vez sem argumentos, apenas com verdade. Era como se aquela resposta encerrasse um ciclo e abrisse espaço para outro ainda mais poderoso. E enquanto a construção seguia, levantando paredes com concreto e significado, a cidade começava a falar sobre o passo forte. As inscrições se multiplicavam. Médicos começaram a visitar. Famílias de outros estados ligavam em busca de informação. E Henrique, que antes comandava empresas de cima de arranha-céus, agora descobria o poder silencioso de se abaixar até a altura de uma criança e perguntar: você quer dançar? O dia da inauguração chegou como chegam as coisas que importam, com frio na barriga e olhos cheios d'água. O novo Centro Passo Forte estava lotado. Crianças, pais, educadores, jornalistas, curiosos. Um espaço vibrante, colorido, feito para se mover. Cada detalhe era uma homenagem à autonomia. Nada ali era sobre controle. Tudo ali era sobre permitir. E no centro do salão, cercado por olhares atentos, estava ele, Lucas Andrade, agora, com apenas um aparelho leve na perna esquerda. A música começou. Mas dessa vez não havia Camila segurando sua mão. Não havia fisioterapeuta nem pai ao lado. Lucas liderava. Começou devagar, com pequenos giros, movimentos que não pareciam ensaiados, mas naturais. 3 outras crianças o acompanhavam. Um menino com prótese, uma menina com paralisia cerebral e outra com síndrome de Down. Nenhum deles dançava, igual. Mas todos dançavam juntos. E o que se via ali não era só uma apresentação. Era uma revolução em silêncio. Henrique estava no fundo do salão. Não usava terno. Não dava ordens. Apenas assistia. Ao seu lado, Camila. Ela o observava curiosa. Ele não precisa mais que você o segure, disse baixinho. Henrique assentiu, com uma voz que quase se perdeu no meio da música. Não, mas ele ainda precisa saber que eu estou por perto. Diferença crucial. Era a fala de um homem que finalmente entendeu o que é ser pai. Não é proteger dos tombos, é estar lá quando eles acontecerem. Um repórter se aproximou, microfone, em punho. Senhor Andrade, como se sente ao ver o progresso do seu filho? Henrique respirou fundo. Orgulhoso, mas não pelo que ele superou, pelo que ele criou. O repórter se espantou. Como assim?
Henrique olhou para o salão. Ele criou espaço, para ele, para os outros. Ele abriu caminhos. E eu tive que reaprender a andar atrás dele. A frase virou manchete no mesmo dia. Mas era mais que uma resposta. Era um legado. O espetáculo terminou com aplausos que pareciam não ter fim. Camila foi chamada ao centro. E pela primeira vez parecia desconcertada com tanta atenção. Recebeu uma placa simbólica. Prêmio de Inovação em Reabilitação Infantil. Lágrimas discretas desceram por seu rosto. Mas sua voz permaneceu firme. Esse prêmio não é meu. É das crianças que ousaram dar o primeiro passo mesmo quando o mundo dizia que elas não podiam. E de quem teve a coragem de segui-las. Depois disso, os projetos se multiplicaram. O método desenvolvido por Camila e doutora Eliana começou a ser implementado em hospitais, ONGs, até universidades. Lucas virou porta-voz juvenil da iniciativa. Gravou vídeos, participou de eventos, inspirou outras crianças. Em pouco tempo, o nome Passo Forte deixou de ser um projeto de bairro. Virou símbolo de uma filosofia, a de que ninguém precisa ser consertado, apenas ouvido. Henrique também mudou. Passou a usar menos gravata e mais escuta. Menos discurso, mais presença. Visitava o centro com frequência, não como patrocinador, mas como voluntário. Ajudava em oficinas, assistia a aulas, trazia livros, aprendia. Em um evento, disse algo que ficou gravado nas paredes do Passo Forte. Liderar não é andar à frente. É ter coragem de seguir quando alguém te mostra um caminho melhor. Aquela frase virou tatuagem no braço de um dos primeiros alunos. E num mundo onde quase ninguém muda, onde os poderosos raramente descem do pedestal, a história de Camila, Henrique e Lucas provou que existe um tipo de poder que não aparece nas revistas. O poder de escutar, de seguir, de ceder espaço. Uma história emocionante que começou com um convite para dançar e terminou com centenas de pessoas aprendendo a caminhar por si mesmas. Ou talvez esteja só começando. E agora, depois de ver tudo isso, me diz, quantas danças você recusou porque estava ocupado demais tentando controlar tudo? Quantas vezes alguém ao seu lado só precisava de espaço para liderar, e você, sem perceber, ficou no caminho? Essa história emocionante nos ensina que às vezes quem menos tem, mais entrega. Que os grandes líderes não são aqueles que dão ordens, mas os que têm humildade de seguir. E que o primeiro passo de alguém pode ser o último empurrão que faltava na nossa transformação. Agora me conta, em qual parte dessa história você se viu? Você se sentiu mais como Henrique, como Camila, ou como o Lucas? Deixa aqui nos comentários. Quero saber quem você seria nessa dança. E se você acredita que histórias como essa merecem ser contadas e compartilhadas, já se inscreve no canal, ativa as notificações e manda esse vídeo para alguém que precisa lembrar que o poder às vezes está em simplesmente escutar.